Olha, as exportações de carne bovina do Brasil para a Argentina dispararam neste ano, segundo dados do Ministério da Agricultura. De janeiro a outubro foram vendidas 11 mil toneladas para o país vizinho, volume mais de 20 vezes maior do que as 526 toneladas embarcadas em igual período do ano passado. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Francisco Villa, economista e comentarista do Terra Viva. Francisco Villa, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson. Você falou do calor, mas se eu estou na Itália, eu posso mandar um pouco de frio para você. Eu achei que você estava na Alemanha, na Floresta Negra. Você me pegou. Não, né? da última vez, não, mas agora a gente tem que mudar. Ah, então tá bom. Você é pecuarista também lá na Alemanha, Francisco? Sim, sim. De pequeno porte, né? Mas naturalmente tudo lá é de menor porte comparado com o Brasil, porque quem tem 50, 70 hectares para gado, na Alemanha já é de porte médio e no Brasil é quase um mini produtor. Então, eu quero exatamente para a gente entender, né, o tamanho dessas situações, a importância do Brasil para o abastecimento do mundo, né? E me chamou a atenção me chamou a atenção, viu, Vila, quando eu falei a respeito disso, porque a Argentina também é um grande produtor de carne. Né? Muitos dizem até de que o gado produzido na Argentina é muito melhor do que o gado produzido no Brasil em matéria de qualidade da carne, né? Porque lá são planícies, né? Lá são os pampas e tudo mais, o gado não faz tanto esforço, e aqui a carne fica um pouco mais dura. Assim, eu não sei, isso pode ser balela, mas é o que muitos dizem a respeito disso. Não, isso é uma questão de marketing, porque outro dia eu estive lá em Hamburgo e foi numa loja para comprar carne. E aí tinha carne argentina, muito caro, tá. Aí quando cheguei em casa, eu vi que a carne não era da Argentina, era do Brasil. Porque eles venderam lá, digamos, na loja, como carne argentina, porque ela tem a imagem de ser a melhor carne do mundo. Só que, ao longo dos últimos 10, 15 anos, o Brasil está chegando exatamente na mesma qualidade e ainda em preços um pouco menores do que da Argentina. Então, por isso, o Brasil se tornou o maior exportador de carne nos últimos 5 anos. Atenção exatamente disso, da Argentina exportar carne do Brasil, sendo que eles têm uma produção também bem extensa, bem larga. O que motivou essa exportação? Bom, é o seguinte, então o governo anterior tinha proibido a exportação através de aumento de impostos sobre exportação. Aí a Argentina então não conseguia exportar de tal forma. Com o novo governo, então, e com o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava fazendo o tarifaço com o Brasil e não estava fazendo a mesma política com a Argentina. Por isso, a Argentina roubou um pouco, pelo menos temporariamente, digamos, da quantidade que o Brasil vende para os Estados Unidos. Então, isto é exatamente a situação que nós temos neste momento, só que no Brasil, na Argentina, tem o problema porque teve uma seca e eles reduziram em 3% o plantel da bovinocultura e agora aumentou o preço para o maior consumidor de carne per capita do mundo, que é o argentino, e eles estão reclamando. Então, porque eles estão reduzindo o consumo interno, exportando para os Estados Unidos e para outros países, e por isso eles puxam a carne brasileira para dentro da Argentina. Ou seja, nós temos aqui uma situação que a gente pode observar também em outras áreas, em outras indústrias, né? Porque todo o marketing da carne hoje são uns 10, 15 grandes empresas que operam mundialmente. E eles, se tem algum problema num país, então eles puxam para outro país. Então, nós podemos ver isto, por isso, então, agora, os grandes, o JBS, Mafric e outros, então, exportam carne para a Argentina, temporariamente, porque eles não podem exportar do Brasil para os Estados Unidos.
Então, era algo que nós tínhamos falado aqui lá no começo do tarifaço, né, da possibilidade dessas situações acontecerem com diversos produtos, né? Inclusive a carne, se falava inclusive a respeito de outras commodities que estavam tarifadas lá no Rio de Janeiro. Inclusive o governo americano disse que não iria permitir que isso acontecesse, mas a gente mesmo, você mesmo presenciou isso em Hamburgo comprando uma carne da Argentina, mas com a produção no Brasil. Quando você faz esse tipo de operação, ela é permitida, ela não acaba sendo uma burla ao consumidor que pensa estar comprando um determinado produto e, na verdade, está comprando o mesmo produto, só que com outra qualidade? Não, com outro nome, não com outra qualidade. Né? Porque as grandes cadeias de supermercado, eles são muito exigentes em relação à qualidade dos produtos que eles compram. E por isso, então, eles sabem que eles podem vender o mesmo quilo da mesma qualidade de um país para um preço maior do que o outro, porque a Argentina é uma marca há 100 anos. Né? Então, o Brasil entrou agora na quantidade com qualidade, mas ainda não tem a marca. Ainda não, porque daqui a 20 anos você vai ver, então, a Argentina e o Brasil, em termos de valor de mercado e de marca, vai ser igual. Só que isso é um processo que demora 20, 30 anos, porque é uma questão de marketing internacional. A nossa produção é gigante, né? E cada vez mais a gente tem a propensão de aumentar essa produção de gado aqui no Brasil. O tarifaço nos impactou profundamente. A gente conseguiu abrir outros mercados. A gente falou da Argentina, mas a gente conseguiu abrir outros mercados na Europa, na Ásia. Como é que está essa situação? Sim, a gente vendeu mais para os mercados que já existem. Porque é o seguinte, o que a Argentina importa é 1% do volume que o Brasil vende para a China. Então, esse 1%, entre ser 0,5%, 1,5%, então, são, como você falou, 11 mil hectares, 11 mil toneladas, mas é uma quantidade negligável, como se diz na França. Né? Então, isto não tem nenhum valor, nenhum impacto sobre o preço, nem sobre as exportações. Então, o que se faz normalmente, você vende um pouco mais para a China, porque a China, então, ela tem um sistema de armazenamento muito positivo e eles aguentam perfeitamente a importação de 5%, 8% a mais. Só que, naturalmente, isso significa que eles também vão negociar melhor o preço. Então, existe, através do tarifaço dos Estados Unidos, um impacto no preço e não um impacto na quantidade. E o que interessa, naturalmente, para o produtor é, primeiro, a quantidade e depois o preço. Você sabe que quando eu falei de qualidade, aquela questão de comparativo com a Argentina, e depois você só corroborou isso, mas e a gente já desmistificou isso faz tempo, né? Como você mesmo disse, foi uma questão de marketing, a gente já desmistificou. Eu tenho um amigo de infância, virou um grande especialista em carne, trabalhou nos grandes frigoríficos, e ele que foi um dos responsáveis por trazer esses cortes argentinos para o Brasil, lá, estou falando de 30, 40 anos, e agora ele está representando algumas empresas do Centro-Oeste, principalmente do Mato Grosso. E ele falou que o gado que é produzido lá é impecável, diz que a carne é impecável e que realmente dá gosto trabalhar hoje com a produção que o Brasil tem feito, com a qualidade e até a rentabilidade que essa carne tem, ou seja, que esse gado está produzindo. E agora nós temos uma nova perspectiva que vai mudar também todo o arranjo das negociações internacionais através da rota bioceânica. Então, agora, de repente, Mato Grosso do Sul, Paraná, fica mais perto da China porque
eles podem importar grãos e carne e outros produtos com 14 dias menos de transporte, e 14 dias é o tempo e 14 dias é custo. Então, se isto vai diretamente através, digamos, da rota oceânica, bioceânica, então nós vamos ter aqui mais um outro impacto, e não só na China, porque quem diz China teria que dizer a Ásia em geral. Francisco Villa, o presidente Lula disse durante a COP30 que o acordo Mercosul-União Europeia deve ser assinado até o dia 20 deste mês. Ele colocou um acredito ali, mas ele falou com uma certa convicção de que vai acontecer. Você está aí na Europa. O principal, aquele que tem dificultado um pouco mais essa assinatura é o presidente francês. Mas, de qualquer forma, como você está aí, há possibilidade disso mesmo acontecer até o dia 20 de dezembro? Eu diria que vai acontecer, né? Porque o presidente da França, ele é eleito com a força do agro, né? Diferente da Alemanha, da Holanda, onde o agro é mais intenso do que até na França. Mas na França a política sempre dependeu do agro. Então ele tem que fazer esse barulho para fora, mas ele não tem mais como fugir dessa data, porque nós estamos negociando isso há 15 anos. Né? Então, agora é final, porque depois tem outros temas no futuro, e a Europa tem o problema que ele tem que se reposicionar nessa nova realidade de globalização, porque tem a América do Norte, tem a América Latina, e tem a Índia, tem a China e a Ásia. Então, a Europa está ficando um pouco marginalizada. Então, se eles não se comportam de uma forma mais cooperativa e mais inovadora, então vai ter um problema para tudo. Então, esse é o debate que nós temos atualmente aqui na Europa, né, que a Europa tem que se redefinir, não só em termos de cultura, não só em termos de tecnologia, também em termos de mercado, né? Porque senão, então vai reduzir isto, e por isso eu acho que no dia 20 vamos ter a assinatura desse documento. Então a gente vai se falar nesse dia, hein? Você diretamente da Europa, eu aqui do Brasil, para celebrar essa assinatura que será tão importante para todos nós. Obrigado, viu, Francisco Villa? De nada, obrigado e tudo de bom para vocês. Para você também. Bom friozinho para você por aí.